Achei que aquela noite seria como todas as outras. Só risadas, cerveja barata e provocações inofensivas entre amigos. Mas bastou um olhar dele, um silêncio que não deveria existir entre nós, para eu perceber que algo estava prestes a mudar. Algo que, se eu tocasse, talvez nunca voltasse ao lugar. A noite tinha começado leve, daquele jeito preguiçoso que as quartas-feiras costumam ter. O apartamento do João estava cheio de vozes, risadas e garrafas vazias espalhadas pelo chão. Éramos sempre os mesmos quatro: João, Miguel, Rafael e eu. E por algum motivo que eu nunca verbalizava, bastava ao Rafael entrar no ambiente para o mundo parecer organizado demais dentro de mim e desorganizado demais ao mesmo tempo. Ele tinha 22 como eu, estudante de educação física, sempre com aquela energia inquieta que parecia iluminar um espaço inteiro. E naquela noite, talvez por culpa da música baixa ou pelo cheiro quente da cerveja, a presença dele estava ainda mais difícil de ignorar. Fingimos normalidade. Fingimos que não existia nada além da amizade que todos achavam tão simples. Mas a verdade é que eu sempre senti algo perigoso quando ele sorria para mim, algo que nunca reconheci em voz alta. A conversa correu solta sobre professores, provas, histórias absurdas das aulas, até que João, já meio tonto, perguntou sobre relacionamentos. Miguel brincou, João exagerou, e Rafael, com a segurança de quem pensa que sabe tudo, falou da namorada como se fosse o exemplo perfeito do que é ter tudo sob controle. Eu ri, mas o riso não saiu inteiro. "Tudo perfeito, é?" perguntei. Ele assentiu, com aquele ar quase orgulhoso. "Quando alguém te entende, não tem erro." E foi aí que algo dentro de mim se soltou. Talvez pelo álcool, talvez pela necessidade de desafiar aquela certeza dele. Nem sempre é alguém. Às vezes é outro tipo de pessoa que entende melhor. O som da minha própria voz me assustou. A sala ficou mais quieta do que deveria. Miguel arqueou a sobrancelha. João soltou um "ih" abafado. Mas Rafael apenas me olhou. Um olhar longo demais, firme demais, como se tentasse decifrar a parte de mim que eu nunca tinha deixado ninguém ver. "Como assim?" ele perguntou, com a voz baixa. "Falo de entender por dentro, saber o que o outro sente." Dei de ombros, tentando parecer casual. Homens entendem homens de um jeito que mulheres não entendem. O silêncio ficou tenso. Não era ofensivo, apenas carregado, aquele tipo de silêncio que muda o ar de um lugar. Rafael sorriu, mas o sorriso estava errado. Aperto demais no canto da boca, incerteza demais no fundo dos olhos. A mão dele brincava com a garrafa, girando-a devagar, como se precisasse de algo físico, para não encarar a tempestade que começava dentro dele. Miguel tentou aliviar, contando uma história absurda. João riu mais alto do que precisava, mas eu não escutava nada. Só via Rafael me observando de canto, cada vez que pensava que eu não percebia. O ar entre nós parecia diferente, como se tivesse ganho peso. A cada vez que nossos olhos se encontravam, algo pulsava, algo que eu evitava há meses, talvez anos, sem admitir nem para mim. Em certo momento, João e Miguel foram buscar mais cerveja na cozinha, deixando a sala quase silenciosa. Rafael permaneceu sentado no sofá. Eu também. E a distância entre nós parecia pequena demais para dois amigos e grande demais para o que eu realmente sentia. Ele respirou fundo. "Então", começou olhando para a própria mão. "Tu falaste aquilo a sério?" Meu coração falhou um segundo. Falei. Os olhos dele levantaram para os meus. O brilho era estranho. Medo, misturado com curiosidade, como se estivesse prestes a tocar numa porta que sempre manteve fechada. "Tu achas mesmo que..." Ele hesitou. "Que dois homens entendem melhor?" "Acho que sim", respondi. "Acho que às vezes o corpo fala coisas que as palavras evitam." A respiração dele vacilou. O silêncio ficou ainda mais denso, quase elétrico. Era como estar à beira de um precipício, sabendo que um passo errado faria tudo desabar, mas também sabendo que o precipício chamava mais do que devia. Ele encostou as costas no sofá, mas não desviou o olhar. A luz fraca refletiu no rosto dele, revelando uma expressão que eu nunca tinha visto antes.
Algo vulnerável, algo que parecia pedir uma resposta que ele não sabia formular. Isso é perigoso, ele murmurou. Eu sei. O ar pareceu aquecer, a respiração dele acelerou um pouco, a minha também. Aquele era o tipo de momento que não deveria existir, o tipo de proximidade que um amigo não deveria permitir. Mas ele não recuou. E eu também não. Por um instante, senti que o mundo inteiro tinha desaparecido. A música virou um fundo distante. Os risos na cozinha pareciam de outra casa. Só existia ele. O modo como os dedos dele tremeram um pouco. O modo como nossos joelhos quase se tocaram. O modo como o olhar dele demorou um segundo a mais nos meus lábios antes de voltar aos meus olhos. A tensão ficou tão forte que parecia vibrar. E então, João voltou com 2 latas de cerveja, rindo alto, quebrando tudo como um trovão. Rafael desviou o olhar num impulso rápido, como alguém que percebeu que estava prestes a atravessar uma linha invisível. Eu sorri, fingindo normalidade. Ele também tentou, mas o ar entre nós já tinha mudado, irreversivelmente. No fim da noite, quando todos se despediram, ele foi o último a sair. Passou por mim no corredor, perto demais. O ombro dele roçou o meu. Um toque acidental, mas que queimou como se tivesse intenção. Ele olhou para mim rápido, quase assustado, e baixou a cabeça imediatamente. Mas quando alcançou a porta, olhou para trás. Um olhar curto, carregado demais para ser casual. E foi ali que eu percebi. Aquela noite tinha aberto uma ferida que nenhum de nós sabia como fechar. Quando acordei no dia seguinte, percebi que algo em mim tinha mudado. Não era arrependimento, era a sensação inquietante de que a noite anterior tinha deixado uma porta aberta e o Rafael estava do outro lado, parado, sem coragem de entrar nem força para fechar. Passei o dia inteiro fingindo normalidade. Aulas, trabalhos, conversas rápidas no corredor. Mas nada apagava a cena de ontem. O silêncio dele, o olhar que durou tempo demais, o jeito como saiu pela porta e ainda assim olhou para trás. Era como se aquele último instante tivesse ficado preso na minha pele. Não esperava vê-lo tão cedo, mas à tarde, no pátio da universidade, ouvi alguém me chamar pelo nome. Era ele, de pé como se tivesse ficado ali, ensaiando a própria respiração. Quando nossos olhos se encontraram, senti um arrepio subir pela coluna, daqueles que avisam que algo importante vai começar. Precisamos falar, disse ele, a voz baixa, tensa. O mundo ao redor continuou igual. Estudantes passando, risadas ao longe, o cheiro de café vindo da cantina. Mas entre nós tudo parecia suspenso. Aquele tipo de suspensão que antecede uma escolha difícil. Seguimos para trás do ginásio, onde o movimento era menor. Ele não olhou para mim enquanto caminhava. As mãos nos bolsos denunciavam o que a postura tentava esconder. Nervosismo, o mesmo nervosismo que queimava no meu peito. Quando finalmente parou, soltou o ar como quem carrega algo pesado demais. Sobre ontem, começou. Eu não devia ter ficado daquele jeito. Qual jeito? Perguntei. Ele hesitou, olhou para o chão, depois para mim, como se tivesse medo da resposta que poderia encontrar no meu rosto. A forma como te olhei, admitiu. A forma como quase deixei acontecer alguma coisa. O ar entre nós ficou quente de novo, não pelo sol, mas pela lembrança que nunca realmente tinha ido embora. Não foi só tu, falei. Eu também estava ali. Ele passou a mão na nuca, nervoso. Um gesto pequeno, mas carregado de tensão. Eu tenho namorada, disse rápido demais, como um escudo. Eu sei. E nunca pensei, nunca imaginei. Ele parou, apertando os lábios. Nunca senti nada assim por nenhum amigo. Houve um silêncio carregado. Aqueles segundos que fazem o coração bater mais forte, porque o corpo entende antes da mente que algo decisivo está prestes a ser dito. Ontem eu senti medo, confessou, porque parecia que, se tu chegasses um pouco mais perto, eu não sei o que teria feito. O calor subiu pelo meu rosto, mas não era vergonha, era reconhecimento. A verdade dele tocava a minha. Tu não fizeste nada, respondi calmamente. Só sentiste. Ele levantou o olhar e, pela primeira vez naquele dia, me encarou sem fugir. E foi naquele instante que percebi. O medo dele
Não era de mim, era dele mesmo. Isso não pode acontecer, murmurou, quase implorando a si próprio. Não quero confusão. Nem eu, respirei fundo. Mas confusão não é o que acontece entre dois corpos. É o que acontece quando a gente finge que nada está ali. Ele engoliu seco. Era como ver alguém ser puxado para dentro da própria verdade, resistindo com unhas e dentes e ao mesmo tempo querendo se entregar. Eu tento não pensar, disse. Mas quando tu falas comigo, quando olhas daquele jeito... Que jeito? Perguntei, mesmo sabendo. Ele desviou o olhar, mas não recuou. Como se já soubesses de mim coisas que nem eu sei ainda. A frase me atravessou. O vento soprou leve, trazendo um frio rápido na pele. E mesmo assim, o clima entre nós só ficou mais quente. O ar parecia vibrar. Era aquele tipo de tensão que nenhum toque precisa para existir. Rafael, murmurei, tu não precisas decidir nada agora. Ele deu um passo para trás, como se o chão tivesse ficado instável demais. Mas não foi embora. Apenas respirou fundo, lutando com algo invisível. Ontem, disse quase num sussurro, quando tu falaste que homens entendem homens, eu senti alguma coisa, algo que eu não devia sentir. Sentir não é errado, respondi. Só é verdadeiro. Ele fechou os olhos por um instante que pareceu longo demais. Quando abriu, o olhar estava diferente. Não mais fugindo, não mais negando. Um olhar carregado de perguntas perigosas, perguntas que só podem existir entre duas pessoas que cruzaram uma linha que ninguém viu, mas ambos sentiram. E se eu não conseguir fingir? Ele perguntou. Meu peito apertou. Então vai ter que aprender a lidar com isso, respondi. E eu também. Ele ficou em silêncio, encarando o chão. Depois, levantou a cabeça e deu um passo na minha direção. Foi mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para meus nervos despertarem. Nossas respirações se encontraram no ar. O ambiente ao redor parecia desaparecer. A tensão entre nós era tão forte que dava para sentir na pele, como eletricidade prestes a estalar. Isto está errado, ele murmurou. Então por que continuas aqui? A pergunta ficou suspensa. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu, porque não havia resposta segura. Só havia a verdade que queimava entre nós. E então a porta lateral do ginásio bateu forte. Um grupo de estudantes saiu falando alto, e Rafael deu um salto rápido, como se tivesse sido empurrado de volta à realidade. Eu preciso ir, disse ele. Virou-se de repente, sem olhar para trás desta vez, mas seus passos eram rápidos demais, confusos demais, como se fugissem de algo que continuava preso à pele dele. Fiquei ali parado, assistindo ele ir embora, e percebi que aquele medo, aquela fuga, aquela inquietação, era só o começo. Algo tinha sido despertado, e nada seria simples daqui para frente. Achei que depois daquela conversa, atrás do ginásio, tudo fosse acalmar, mas aconteceu o contrário. O silêncio do Rafael mudou de forma. Já não era fuga, era espera. E quanto mais ele evitava olhar para mim, mais eu sentia que algo dentro dele estava prestes a ceder. Os dias seguintes foram estranhos. Ele não me bloqueou, não desapareceu, não fingiu que eu era um desconhecido. Mas a maneira como me cumprimentava, rápida demais, educada demais, mostrava que dentro dele alguma coisa estava travada. Quando passávamos um pelo outro no corredor, o Rafael desviava o olhar com a precisão de quem tem medo de tropeçar na própria verdade. Mas cada vez que ele desviava, eu via o esforço tremendo que fazia para não olhar de novo. Na sexta-feira, o João insistiu para irmos ao café, onde o grupo sempre se encontrava. Eu fui, tentando não pensar no que poderia acontecer. Rafael apareceu alguns minutos depois, ofegante como se tivesse corrido até ali. Quando me viu, hesitou por meio segundo, apenas meio segundo. Mas foi o suficiente para o meu peito reagir. Sentou-se, sem me encarar. João falava alto, Miguel contava uma piada, e o ambiente parecia normal demais para tudo o que fervia por baixo. Eu tentava acompanhar a conversa, mas cada gesto do Rafael chamava minha atenção. O movimento inquieto do pé, o toque rápido na nuca, a respiração um pouco irregular. Em certo momento, João foi ao balcão pagar a conta e Miguel saiu para atender o telemóvel.
Ficamos sozinhos. O ar pareceu encolher entre nós. Como estás? Perguntei com voz calma. Ele demorou alguns segundos para responder, como se me disse cada palavra, tentando manter a cabeça no lugar. Está difícil? Ele soltou um riso curto, apertado. Tu sabes que está. O silêncio caiu como uma maré lenta. Um silêncio que não machucava, queimava. Eu não quero confusão, repetiu. Mas a voz estava diferente, sem convicção. Nem eu, disse. Só quero que seja sincero contigo. Ele me olhou de relance. Rapidamente. Mas aquele breve olhar carregou um mundo, medo, desejo, culpa, curiosidade. Um universo inteiro comprimido em um segundo. O café encheu mais, a música aumentou um pouco e o João voltou para as mesas. O feitiço quebrado, mas algo tinha ficado ali, vibrando no espaço entre nossas mãos. Ao final da noite, quando todos se despediram, Rafael demorou um pouco mais a sair. Ficou de pé, perto da porta, como se lutasse consigo mesmo. Quando finalmente me encarou, sua expressão estava tensa. Amanhã vou treinar cedo, disse, como se precisasse justificar, porque ia embora. Está bem. Ele abriu a porta, mas não saiu. Virou-se de novo. Tu vais estar no campus à tarde? Provavelmente, respondi. Um músculo da mandíbula dele se moveu, nervoso. Então, talvez a gente se veja. E saiu rápido, sem esperar resposta. Mas o jeito que falou talvez não era de quem planeja evitar. Era de quem planeja arriscar. No dia seguinte, o campus estava silencioso quando cheguei. Um vento leve balançava as árvores, e o campo de treinos estava quase vazio. Vi o Rafael de longe, terminando a corrida. Ele me viu também, e mesmo a essa distância, percebi o impacto. Depois de se hidratar, veio na minha direção. Os passos eram seguros, mas o olhar dizia outra coisa. Paramos a poucos metros um do outro. Pensei muito, ele disse. Sobre o quê? Sobre tudo. A voz estava rouca, como se tivesse passado o dia tentando engolir pensamentos que não cabiam mais dentro dele. Ontem no café, continuou, eu senti algo estranho, algo que não devia. Só porque nunca deixaste sentir, respondi. O peito dele subiu num suspiro pesado. Era difícil para ele admitir o que o corpo já gritava. Quando falo contigo, parece que o resto desaparece, confessou. Isso não acontece comigo. Nunca aconteceu. A tensão subiu como calor. A brisa parecia insuficiente para esfriar o que nascia ali. Rafael, comecei, mas ele interrompeu. Não me digas que é normal. Não é. Eu me aproximei um pouco. Só um pouco. Mas o suficiente para ele reagir como se o ar tivesse ficado mais denso. Eu não vim para te convencer, falei. Só para ouvir. Ele respirou fundo, como se aquilo lhe desse permissão para continuar. Quando tu te aproximaste ontem, eu senti... Ele travou, procurando uma palavra segura, uma palavra que não entregasse demais. Senti que o chão se moveu. O vento bateu no rosto dele, mas ele não recuou. Pela primeira vez desde o início de tudo, não havia fuga nos olhos dele. Só verdade. Eu não sei o que está acontecendo, ele disse, e isso assusta. Eu também tenho medo, admiti. Ele olhou para mim com surpresa. Tens? Tenho, porque parece que estamos a caminhar para um lugar que nenhum de nós conhece. Ele fechou as mãos, pressionando as palmas com força, como se tentasse segurar algo invisível para não se desfazer. Ontem, quando tu falaste comigo daquele jeito, eu senti que se chegasses mais perto, eu ia... A voz falhou. Ia perder o controle. Meu coração acelerou, não pela promessa, mas pela confissão. Rafael, murmurei. O ar entre nós ficou quente, vibrante, como se estivesse prestes a romper. Ele deu um passo, pequeno, quase indeciso, mas foi suficiente para o meu corpo reagir. Não faças isso, ele sussurrou. O quê? Olhar assim. Assim como? Como se tu já soubesses o que eu estou a tentar negar. A respiração dele ficou curta. A minha também. Por um segundo, pensei que ele fosse chegar mais perto. Bastava estender a mão. Bastava um gesto. O mundo inteiro parecia prender a respiração. Mas então o apito do treinador ecoou no campo. A magia se quebrou. Ele deu um salto leve, recuando um passo. Eu preciso voltar, disse, a voz trêmula. Virou-se rapidamente, caminhando para longe.
Mas antes de chegar ao campo, olhou para trás, 2 vezes, e cada olhar dizia a mesma coisa. Ele estava a perder a guerra contra si mesmo. E ainda assim, continuava a lutar. Eu achava que o Rafael ia se afastar depois daquele treino, mas aconteceu o contrário. Ele começou a aparecer por perto, como quem tenta fugir, e ao mesmo tempo implora para ser encontrado. E quanto mais ele lutava contra o que sentia, mais eu percebia que ele estava prestes a quebrar. No domingo, decidi ir estudar na biblioteca. Queria distrair a cabeça. Saber que ele estava numa guerra interna deixava-me inquieto, mas tentei respeitar o espaço dele. No entanto, quando abri o caderno, ouvi passos conhecidos. Levantei o olhar e lá estava ele, parado na entrada, como se tivesse sido puxado até mim por algo que não conseguia controlar. Rafael hesitou antes de entrar. As mãos nos bolsos tremiam discretamente. Andou até minha mesa, mas manteve uma distância calculada, como se aproximar demais fosse perigoso. "Estás ocupado?" perguntou quase num sussurro. "Não." Fechei o caderno. "Queres conversar?" Ele suspirou, sentando-se comigo. Olhou ao redor para garantir que ninguém ouvia, mas era óbvio que o medo não era dos outros. Era dele mesmo. "Hoje acordei com a cabeça a mil", confessou. Como se tudo estivesse errado. "O que exatamente?" "Eu..." A palavra saiu pesada. "Eu não devia pensar em ti desse jeito." O clima ficou denso. A respiração dele acelerou, e, pela primeira vez, senti que ele estava à beira de admitir mais do que pretendia. "Rafael", falei com calma, "não está sozinho nisso." Ele inclinou a cabeça para trás, fechando os olhos por um segundo longo, como se aquilo doesse. "Mas eu devia estar", disse. "Eu tenho namorada, tenho uma vida organizada, tenho tudo encaminhado, e tu apareces e desmontas tudo." "Eu não fiz nada", respondi. "Fizeste, sim", ele rebateu. "Tu olhas para mim como se me visses por dentro, como se soubesses de coisas que eu nem admito." A mesa ficou pequena demais para o peso entre nós. As palavras dele atingiram algo profundo, aquele tipo de verdade que não dá para enfeitar. "Quando estou contigo", continuou, "sinto-me dividido. Uma parte minha quer fugir. A outra..." Ele travou. "A outra?" Incentivei. "A outra aproxima-se, mesmo quando eu não quero." O coração apertou. Ver o Rafael naquele estado, vulnerável, exposto, sincero, deixava tudo ainda mais perigoso. "Não tens que decidir nada agora", disse. "Mas eu tenho medo de chegar tarde demais", respondeu ele, encarando-me. "É medo de perceber que... talvez..." Ele engoliu seco. "Que não foi só curiosidade." O silêncio ardeu. Não era vazio. Era vivo. Um silêncio onde tudo existe, mesmo o que não é dito. Então, antes que eu pudesse responder, 2 estudantes entraram na biblioteca falando alto. Rafael se encolheu, como se tivesse sido apanhado, fazendo algo proibido. Olhou ao redor, levantou-se depressa. "Eu não devia estar aqui", murmurou. "Rafael, hoje à noite", disse ele, interrompendo-me. "Encontra-me no Miradouro, aquele perto do Tejo, às 9. E saiu rápido, sem olhar para trás. A noite chegou lenta. O céu estava escuro e o vento frio soprava vindo do rio. Cada minuto que passava fazia meu peito apertar mais. Às 9 em ponto, vi uma silhueta aproximar-se. Ele. Rafael parecia diferente. Não tenso, não em pânico, apenas decidido, como alguém que já passou tempo demais fingindo que nada acontece. "Pensei que não virias", eu disse. "Pensei que não tivesse coragem", respondeu ele. Ficamos em silêncio por alguns instantes. As luzes de Lisboa refletiam-se no Tejo, e a cidade parecia respirar junto conosco. "Hoje eu entendi uma coisa", começou Rafael. "Eu não estou a lutar contra ti, estou a lutar contra mim. E quem está a ganhar?" Ele riu sem humor. "Ninguém." O vento soprou mais forte. Ele deu 2 passos, aproximando-se de mim. A distância entre nós desapareceu quase por completo. Senti o calor do corpo dele, a respiração carregada, o tremor que percorria os ombros dele. "Ontem no campo", disse, "quando tu chegaste perto, eu senti algo que não quero admitir, algo que eu escondo desde sempre." O ar pareceu vibrar ao nosso redor. "Eu tentei afastar-me, juro que tentei", ele continuou, "mas cada vez que olho para ti, sinto como se o mundo
ficasse mais silencioso, como se algo dentro de mim finalmente fizesse sentido. Meu coração batia forte, não pelo que esperava acontecer, mas pelo que ele tinha sido capaz de dizer. Isso não significa que eu esteja pronto, murmurou. Mas significa que eu não consigo continuar como se nada tivesse acontecido. O silêncio carregado caiu de novo. Ele deu outro passo. Agora estávamos tão perto que o ar entre nós parecia quente demais para a noite fria. Se eu tocar em ti, disse voz quase arrastada, eu não vou conseguir fingir amanhã que nada mudou. O corpo dele tremia. O meu também. Então não fingimos, respondi. Ele fechou os olhos, respirando fundo, como se tentasse controlar uma onda forte demais para segurar. Por um instante, senti que ele iria ceder. Um instante em que o mundo parou, onde as respirações se misturaram, onde cada fibra do corpo dele parecia querer aproximar-se do meu. Mas ele travou, abriu os olhos, deu um passo atrás rápido, como se tivesse tocado fogo. Não posso, disse com a voz rachada. Não agora. Virou-se, mas antes de ir embora, olhou para mim por cima do ombro. Um olhar intenso, profundo, cheio de uma verdade que ele ainda não conseguia carregar. Amanhã, murmurou, amanhã eu digo o que preciso dizer. E desapareceu na escuridão do miradouro, deixando-me com a certeza de que o amanhã dele não seria leve, nem o meu. Quando acordei naquela manhã, senti que algo estava errado. Não era medo. Era a sensação de que o Rafael ia finalmente escolher um caminho e que, qualquer que fosse a escolha, nada entre nós sobreviveria igual. Passei o dia inteiro com o telemóvel na mão, esperando uma mensagem que não chegava. A promessa dele, amanhã eu digo o que preciso dizer, martelava na minha mente. Parecia um relógio a correr mais depressa que o tempo. No final da tarde, recebi apenas uma mensagem curta. No campus. Precisamos falar. O coração apertou, saí quase correndo. Quando cheguei ao pátio, vi Rafael perto das escadas, andando de um lado para o outro, inquieto. Quando me viu, parou. O olhar dele estava carregado, como se tivesse passado horas preso dentro da própria cabeça. Obrigado por vir, disse ele, a voz rouca. Disseste que era importante. Ele respirou fundo, apoiando as mãos nos joelhos por um instante, como alguém que precisa de coragem para permanecer de pé. Eu menti para mim a vida inteira, começou. E ontem, no miradouro, percebi que eu não posso continuar assim. O vento trouxe um frio rápido, mas o que eu sentia era calor. O tipo de calor que nasce quando a verdade finalmente encontra a luz. Eu gosto da minha namorada, ele disse. Gosto de verdade. Ela é boa para mim. Mas... A palavra pairou no ar, pesada. Mas quando estou contigo, tudo fica diferente. O mundo perde o barulho, e isso o assusta mais do que qualquer outra coisa. Fiquei imóvel. Ele continuou. Eu pensei que fosse só curiosidade, ou confusão, mas não é. É algo que me puxa, algo que eu não controlo. Os olhos dele brilharam com uma sinceridade crua. E eu odeio isso, confessou, porque eu não quero magoar ninguém, e muito menos a ti. Deu 2 passos até mim. Estava perto, mas não o suficiente para quebrar o que ainda nos segurava. Quando te aproximas, disse ele, sinto como se estivesse prestes a atravessar uma linha da qual não posso voltar. E queres voltar? Perguntei. A pergunta caiu como um golpe. Ele fechou os olhos. Uma parte minha quer, admitiu. A parte que tem medo. A parte que quer continuar a ser o homem que todo mundo acha que eu sou. Abriu os olhos. A outra parte estava ali, diante de mim. Mas tem outra parte. Ele continuou, a voz quase quebrando, que quer parar de fugir, que quer entender o que sente quando te vê, o que sente quando ficas em silêncio, o que sente quando olhas para mim como se eu fosses mais do que as respostas que eu dou. Meu peito ardia. Rafael, eu não sei quem sou ainda, disse ele, e não quero entrar nisso enquanto ainda estou preso a outra pessoa. Isso não seria certo. A honestidade dele doeu, mas doeu limpo. Então, vais terminar? Perguntei com cuidado. Ele desviou o olhar para o chão. Eu vou pensar, respondeu. Não quero decidir movido por culpa ou impulso. Preciso entender se esse sentimento é real ou se é apenas a minha necessidade
de ser visto de um jeito diferente. As palavras perfuraram fundo. Não eram cruéis, eram dolorosamente verdadeiras. Eu não posso ficar contigo agora, disse ele. Seria injusto, contigo, com ela, comigo. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era o tipo de silêncio que nasce quando algo grande termina antes mesmo de começar. Então, o que queres que eu faça? Perguntei. Ele ergueu o olhar devagar, como se a resposta estivesse presa dentro dele há muito tempo. Quero que esperes. Pausa. Mas não te prometo nada. Senti a respiração travar. Não te peço para esperares por mim, acrescentou. Só não desapareças. Não agora. A voz dele saiu fraca, mas carregada de um pedido que não teve coragem de formular claramente. Eu preciso de tempo, disse, para entender se estou a perder-me ou a encontrar-me. Deu meio passo para trás, hesitou, e depois se aproximou. Não o suficiente para tocar, apenas o suficiente para sentir o calor dele, a respiração pesada, o tremor leve na voz. Se eu chegasse mais perto, murmurou, eu ia esquecer tudo o que acho que sou. O ar ao nosso redor ficou quente, denso, quase vivo. Senti que ele queria encostar a testa na minha, ou talvez só sentir o espaço entre nós desaparecer. Mas ele não o fez. Recuou, respirou fundo e disse: Não posso, não assim, não hoje. Não hoje. Virou-se. Deu 3 passos. Depois, parou. Olhou por cima do ombro. Devagar, doloroso, intenso. Aquele olhar era uma confissão silenciosa. Aquela forma de hesitar era quase um toque. Aquele segundo era quase um beijo que nunca aconteceu. Seja o que for isso, disse. Não acabou. E então foi embora, desaparecendo entre os corredores do campus, carregando todas as perguntas que não teve coragem de deixar comigo. Fiquei ali parado, sentindo que o mundo mudava devagar, como se a verdade tivesse entrado pela metade, mas já fosse impossível tirá-la dali. O futuro era incerto, o sentimento não. E no fundo do peito, enquanto ele se afastava, sentia aquela estranha certeza. A história entre nós não terminava ali. Começava,